de Deus. E aí pregar sobre, né, embaixo de um determinado tema, sobre um determinado tema, é um pouco difícil para mim, eu não tenho muito costume de pregar, né? Mas sempre orando a Deus, Deus, o que eu vou pregar nesse meio da família, nessa oportunidade. E aí vinha alguns textos na cabeça sobre família, tantos assuntos. E aí eu revendo, né, as mensagens que às vezes eu preparo. Eu vi uma mensagem que eu já preguei aqui uma determinada vez, e Deus confirmou no meu coração que eu voltasse a pregar, a compartilhar com os irmãos esta mensagem que fala sobre família. E é muito importante falar sobre família, fazer referência, né, às famílias bem estruturadas da palavra de Deus, que tiveram algumas famílias também com dificuldades, que Deus não esconde nada da sua palavra. Por isso que é bom nós acreditarmos, né, a cada dia a veracidade dessa palavra, se confirma por conta disso, porque nada é escondido, certo? E também nosso meio. Eu me lembro que, para minha alegria, nós nos deslocamos daqui para fazermos uma turnê desse Bebedouro, Jaguara e tal. Eu preguei em Bebedouro, a congregação de Bebedouro, e o irmão Adalto pregou em Jaguara. E foi uma mensagem que marcou minha vida, porque ele pregou sobre família e disse o seguinte, com autoridade: a minha casa é um pedacinho do céu. Glória a Deus. Ele pregou com autoridade. Como gostaríamos que todos nós, o mundo, pudesse dizer: a minha casa, a minha família é um pedacinho do céu. Eu acho que o irmão Adalto vai agradecer a Deus, é para honra e glória essa referência que eu estou falando, não vai ser na casa. Talvez eu me refira até ao Senhor depois daqui, na hora que eu falar mais alguma coisa, irmão Adalto, mas é para honra e glória de Deus. Irmãos, é interessante nós compartilharmos com os irmãos o seguinte, que é bom que o homem e a mulher estejam unidos, e é bíblico isso, né? Quem diz que casamento é ruim aí é porque não experimentou o casamento de verdade. É isso, o casamento é bom, a união conjugal é boa, coisa boa, e a Bíblia nos ensina isso. Gênesis, Gênesis capítulo 2, 18. Amém? Diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, farei uma adjutora que esteja como diante dele. Aí mais adiante, em 2:24, diz assim: portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Diante desses textos, nós, sem sombra de dúvida, de forma inequívoca, a gente admite, né, que a família foi instituída por Deus, é uma instituição divina, né? E para começar, essa família instituída por Deus, com essa bênção, com essa estrutura, certo? Nós precisamos também nos unirmos ao nosso cônjuge com essa bênção de Deus, com essa condição de que Deus esteja guiando, né, o nosso casamento na escolha, quando ele já estiver acontecendo, convidando sempre Jesus para o nosso casamento e servindo também a Deus em família, que são os tópicos que nós vamos compartilhar com os irmãos nesta manhã. Quando eu falo que um casamento, uma família estruturada no Senhor, dentro da vontade do Senhor, o início do casamento, não quero deixar de fora também uma família que começou antes dos cônjuges conhecerem Jesus, e que essa família, até estando desestruturada, não tem jeito, nada disso, tem jeito sim, porque para Jesus Cristo, para toda e qualquer situação, por mais difícil que seja, existe solução. Jesus é a solução. Então, nós estamos aqui priorizando buscar Deus para iniciar o casamento, uma relação conjugal, porque nós sabemos que muitos solteiros, né, jovens ou com a idade mais um pouco adiantada, mas que ainda são solteiros, têm essa vontade, que é um desejo, uma vontade boa, né? Eu vou me referir aí alguém também diz: mas a pessoa com a
esse último casamento dele, que ele chamou de pedacinho do céu, a casa dele, já estava já maduro, um homem maduro. Mas certamente como cristão, né, que eu sei que permita-me, irmão Adalto, eu sei que não é para a glória dele, e ele, pelo testemunho que ele tem dado, ele permite que nós façamos essas referências. Casou já maduro e realmente uma pessoa escolhida por Deus. A prova é que a casa dele é um pedacinho do céu, a família dele é um pedacinho do céu. Então é possível, em qualquer idade, em qualquer circunstância, quaisquer, né? Falei certo aí? Quaisquer, né? Em quaisquer circunstâncias, a gente tenha esse desejo, essa vontade de que Deus domine a nossa vontade, não escolher pela nossa própria vontade. Deus esteja no negócio, escolhendo conosco, certo? E, irmãos, como eu falei assim, a gente vai 3 tópicos. Não sei se quem já foi uma noite, um dia de noite que eu preguei aqui, e quem estava, certamente às vezes as pessoas que vêm pela manhã não vêm pela noite. Então muita gente que já tem um certo tempo também que estava aqui à noite, não ouviu, né, ou não compartilhou essa mensagem de Deus, né? Então os tópicos são buscando um cônjuge do Senhor, né? Primeiro tópico, convidando Jesus para o nosso casamento e servindo a Jesus com a nossa família, né? É isso que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nesta manhã. E eu digo aqui, eu falei da outra vez o seguinte, que eu ouvi uma vez um pastor dizer que Deus não escolhe esposa para ninguém. E até os dois falam o seguinte: olha, Deus não escolhe, sabe por quê? Porque se der errado lá na frente, você vai querer culpar Deus. Eu ouvi porque ele estava pregando de público, não dava para nem fazer esse questionamento, mas no meu coração eu não concordei com aquilo. Até porque eu citei aqui o irmão Adalto, porque ele como cristão orou para buscar a esposa dele, e eu também orei para buscar a minha bênção, com quem hoje eu sou casado, né, há quase 30 anos, e com 2 bênçãos que são Isaac e Samuel, né? Então eu orei, eu tive essa experiência, e na Bíblia também tem uma experiência marcante que nós podemos pegar como exemplo, né, da palavra de Deus e colocarmos em prática em nossas vidas, porque a palavra de Deus, irmãos, é verdade absoluta. Palavra de Deus é verdade absoluta. Nós precisamos entender, ler, entender e colocar em prática, certo? Porque não tem nada de relatividade. Não, é relativo, é assim, se for assim é por isso. Não tem nada de relatividade, não. A verdade absoluta da palavra de Deus. E a história muito linda e real nos traz uma lição extraordinária quando o cônjuge é buscado no Senhor. E aqui Abraão, ele certamente sabia que as mulheres daquela região não serviam o Deus vivo, o Deus que ele servia, e optou por mandar buscar uma esposa para Isaac, seu filho. É Gênesis capítulo 24, de 2 a 4. Abraão faz seu servo Eliezer jurar que se ele morresse, ou quando ele morresse, Isaac ainda estivesse solteiro, ele não tomaria mulher daquela redondeza, mulher que não servisse ao Deus vivo, para seu filho Isaac. Nós estamos estudando aqui o primeiro tópico, né? Buscando um cônjuge no Senhor, buscando um relacionamento no Senhor, pedindo a autorização, a orientação de Deus para escolher essa pessoa que vai se casar, que vai ser sua esposa ou seu esposo, né? Então Abraão, preocupado, fez isso. E o servo de Abraão questionou. Ele fez jurar: você vai buscar uma mulher lá no meio dos meus parentes, pessoas que eu sei que são da minha parentela, que certamente servem ao mesmo Deus que eu sirvo, ou pelo menos fazem parte da minha parentela. Mas não quero essas mulheres aqui, que eu sei que servem a Deus estranhos, e as consequências serão ruins, sem dúvida, para mim e para o meu filho. E aí o servo de Abraão questionou: mas se eu for buscar essa mulher e ela não quiser vir comigo, ela disser que não vem? Aí Abraão disse o seguinte, no 24:7: o Senhor Deus do
do céu, que me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e que falou a mim e jurou: darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes uma mulher para meu filho. Então, Abraão, o servo, ele questionou, né? Mas se ela não quiser vir, se eu for buscar ele, eu não vou com você. Não. Se você o Deus que eu sirvo, que me tirou da minha, disse isso. Aí o versículo 8 diz o seguinte: se ela não quiser vir, não quiser te acompanhar, você está livre desse juramento, mas faça como eu estou lhe mandando. Certo? Questionamento: se ela não quiser vir, ele disse: olha, eu tenho um Deus, Abraão disse, que está nesse negócio. É o Deus que vai escolher a mulher para meu filho. Os irmãos estão vendo aí que não foi nem o próprio Isaac que tomou a iniciativa de fazer isso, essa escolha. Mas certamente, quando Deus está no negócio, vai acontecer amor. Porque não pode existir casamento sem amor. Porque seria terrível quando chegasse lá Rebeca, que Isaac olhasse: misericórdia, não é essa não, não quero não. Mas se nós formos analisar e entender o texto, a Bíblia diz que quando Isaac viu Rebeca, eu já estou aqui adiantando alguma coisa, amor a Rebeca. Então o amor também estava dentro do negócio aí. Deus estava no controle de tudo, irmãos. Quem vai falar: o pai escolheu, e aí será que esse rapaz vai gostar dessa moça que o seu servo foi buscar para ele? Mas a Bíblia diz que quando Isaac viu Rebeca, que estava vindo do campo e tal, e Rebeca estava chegando com o servo, ele amou. Mas vamos lá. E aí, Gênesis 24, 8, que a gente leu, né? E agora eu gostaria que o irmão lesse aí, Gênesis 24, de 12 a 14. Os irmãos participaram, compartilharam comigo também aí. A oração do servo, olha o que o servo de Abraão fez. Vamos observar que na escolha do cônjuge, Deus está no controle. Deus precisa estar no controle para que não haja sucesso. Gênesis capítulo 24, 12 a 14. E disse o Senhor, Deus de Deus, Senhor Abraão, esta aqui que ele disse com ele hoje, e tratas com vontade de Deus, Senhor Abraão. Estou aqui fiel, junto à fonte, e a filha dos homens desta cidade. Estou saindo para criar água. Quase a moça, entre eu e céu, abaixo do teu campo, para que eu veja. E ela respondeu: deve, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que respirar, para o teu servo Isaac. Assim saberei que trataste com bondade o meu Senhor. Amém, irmãos? Servo de Abraão, que foi orientado para buscar as coisas para sua filha, ele vira alguns questionamentos, toma lá para o olha, vai em nome do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. E lá na frente ele confirmou, ele orou, ele pediu a Deus que a mulher que ele encontrasse, que desse água a ele, desse água também aos seus camelos, né? Se inclinasse, desse todas aquelas coisas, que fosse realmente a moça que ele estava escolhendo, né, para levar para o filho do seu Senhor. Irmãos, o 24, olha bem, ele diz: olha Deus, que a mulher que chegar aqui, a jovem que chegar e fizer assim, 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 que seja essa escolhida. E no 24, capítulo 24, de 15 a 21, diz o seguinte: 15 a 21. Antes que ele acabasse de falar, antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito atraente, virgem, quem homem algum havia conhecido intimamente. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu de volta. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixe-me beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que bebam à vontade. Ela despejou rapidamente
o cântaro do bebedouro, correu outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E também observava, e o homem observava com atenção e silêncio para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. E mais adiante, 24, 58, diz o seguinte, irmãos. 24, 58. E então chamaram Rebeca e lhe perguntaram: tu irás com este homem? Ela respondeu: irei. Então nós vemos primeiro texto que o irmão Adalberto leu, a oração de Eliezer, o servo de Abraão, certo? E esse texto que eu acabei de ler, a resposta de Deus, justamente como Eliezer pediu a Deus, Deus respondeu, que foi Rebeca chegando, né? Eles pediram para beber água do seu cântaro, ela concedeu a água e foi mais além conforme ele havia orado, né? Eu vou tirar água para dar de beber também aos teus animais, aos teus camelos, né? Então, confirmada aí esta oração de Eliezer, do servo de Abraão, ele foi para casa realmente do pai de Rebeca e lá contou toda essa história verídica de tudo que havia acontecido. E aí o pessoal disse: mas aí tem uma coisa, né? Os pais de Rebeca precisam saber se ela quer realmente ir para casar com esse rapaz lá, com o filho do teu senhor. E perguntaram a Rebeca: você quer ir? Você aceita? Rebeca, o verso 58 que nós acabamos de ler: irei, eu vou. E como eu disse, né, quando o servo ia chegando com Rebeca na terra de Abraão, Isaac ia chegando também no campo, estava orando, estava passeando pelo campo e viu Rebeca, né? A Bíblia diz que ela até tentou esconder o rosto, mas quando Isaac viu Rebeca, a amou, teve amor por ela. Mas por ele disse: poxa, eu já falei, que casamento arranjado é esse que vai dar certo? Pode dar errado se for arranjado pelo homem, como acontece. O casamento arranjado pelo homem. O pai diz: não, eu quero que você case com este homem aqui. Ou dizer: eu quero que você case com essa mulher. E impor ao filho. Mas quando Deus escolhe, não dá errado não. Quando Deus está no controle, dá errado. Tanto é que Rebeca e Isaac não deu errado. Eu gostaria, irmãos, que alguém lesse aí, nós finalizando este tópico, né? Escolhendo o cônjuge do Senhor. Eu gostaria que alguém lesse aí, Gênesis 26, 34 a 35. Leia em voz audível, que a gente possa ouvir bem. Gênesis capítulo 26, 34 a 35. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por sua esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Edom, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac, para Rebeca. Vocês viram aí, irmão? Vocês ouviram aí? Isaú já foi filho de Isaac. O cuidado que Abraão teve com Isaac, escolher alguém para Isaac, pessoas de Deus, da vontade de Deus, certo? Isaac não teve com seu filho Isaú. Isaú escolheu por conta própria, aleatoriamente, certamente sem a bênção de Deus. E a Bíblia diz que as mulheres que Isaú escolheu para ser esposas dele foi uma amargura de vida na vida dos seus pais, dos sogros, a nora ou as noras de Isaac e Rebeca foram terríveis. Ou já não gosta de nora, né? Mas nora boa é uma filha, genro bom é um filho. Mas as duas mulheres de Esaú foram terríveis na vida de Isaac e Rebeca. A gente percebe aí a diferença da escolha de Deus para a vida de Isaac através do seu pai Abraão, que se preocupou em procurar a pessoa certa, né? E também essa situação aí agora, em que Esaú escolheu mulheres por conta própria, certamente sem a orientação, sem a bênção de Deus, e essas mulheres foram terríveis na vida de Isaac e Rebeca. Certamente, eu não gosto do pai, é obrigado com o marido, com Esaú, e aí certamente havia interferência dos pais. Eu sei que havia sofrimento por conta disso. Nós não queremos dizer que em pleno século XXI os pais vão aí arrumar mulheres com homens, maridos, para seus filhos, suas filhas. Não é isso. Mas deve orientar, orar, botar, sentar na mesa: olha, meu filho, essa pessoa, você já
Deus, a gente percebe que não, como já falei até com a menina também, com o meu, essa pessoa aí, a gente não vê nada próximo lá na frente, no relacionamento de vocês. Né? Ah, porque eu quero, porque eu gosto e tal. A gente não vai fazer dizer, não vou fazer terminar curso. Só estou dando o meu conselho, só estou dizendo. Agora, se quiser namorar, se quiser levar a frente, pode levar. Proibir, não faço. Não faço, mas conselho dou. E não. Se chegasse aqui, cada um com sua vida, seu pai de família, sua posição, eu particularmente não proíbo. Não, você está proibido e não vai entrar aqui. Agora, a orientação cabe a gente dar, orientar como Abraão fez, né? Então, os irmãos viram aí o primeiro tópico. Que quem está aqui, que ainda não tem o seu cônjuge, a sua cara metade, certo? Procura orar a Deus, buscar em Deus essa bênção, porque é possível isso acontecer. E busque realmente em Deus, independente da idade que você tem. Se você é jovem, se você já tem uma idade mais adiante, se você já teve outros relacionamentos que não deram certo, está entendendo? Em Jesus, o relacionamento dá certo. Com Jesus, o relacionamento dá certo. Deus no controle, o relacionamento dá certo. E como a gente falou também anteriormente, é bom que nós tenhamos, né, nosso cônjuge, nosso parceiro, né? Esse linguajar aí não é pejorativo que eu estou falando, não é nesse sentido não, mas aquele que está ao nosso lado, que está conosco para compartilhar as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos momentos fáceis, os nossos momentos difíceis. É bom demais, porque há quase 30 anos eu estou vivendo isso, né? E posso dizer aos irmãos, por experiência própria, para a honra e glória do nosso Deus. O outro tópico é convidando Jesus para o casamento. Né? A gente falou do primeiro tópico, é quando você inicia seu casamento, você busca em Deus um relacionamento baseado realmente na sua palavra. E agora, quando esse casamento já existe, independente de como ele tenha sido feito, construído, como eu falei também anteriormente, que às vezes pode ser que as pessoas não tiveram a oportunidade de casar em Cristo, de ter essa base, esse ensinamento da palavra de Deus, para escolher dessa forma a orientação de Deus. Casou até de forma tranquila, com boa família, porque também existem boas famílias para isso, a gente não vai aqui descartar isso aí. Pessoas decentes, trabalhadoras, pessoas estudiosas, boas na sociedade, pessoas úteis, como todos nós devemos ser à sociedade, certo? Que também se casam, né? Fazem casamentos lindos, bonitos, mas que precisam, sem dúvida, da bênção de Deus, de nós convidarmos Jesus para o nosso casamento. E João capítulo 2, Evangelho de João 2, versículo 1 a 2, diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas, para o casamento. Nós percebemos aí, irmãos, que nem é mencionado aí o nome desse casal, as pessoas que estavam casando, mas fizeram questão de colocar aqui o autor, né, João, do Evangelho, que Jesus foi convidado para aquele casamento. E o versículo 5 diz o seguinte: então ela disse ao servente: fazei tudo quanto ele mandar. Então é interessante que nós convidemos Jesus para o nosso casamento, e não apenas isso, mas obedeçamos as suas orientações, tudo que ele mandar. Porque quando isso acontece, acontece também um milagre. Seja qual for a necessidade do milagre. Naquele casamento, Caná da Galileia, o milagre, a necessidade, foi o vinho, estava faltando, não tinha mais vinho. E Jesus transformou água em vinho. E que vinho? O melhor vinho. Mas na nossa vida, pode ser que exista uma outra necessidade de um milagre acontecer. E que acontece? Basta nós crermos e convidarmos Jesus com sinceridade para o nosso casamento. Agora, obedecendo
na condição de líder. E quem não está, mais que professa o nome de Jesus, que eu já ouvi o pastor dizer quando ele prega determinadas coisas, eu fico assim atento, o rapaz isso me marcou. Ninguém é obrigado a se converter, a ser servo de Jesus. Ninguém. Se quiser ser servo de Jesus, pensa com ele. Agora, quando você se converte e é servo, você tem por obrigação, eu tenho por obrigação de ser servo. Não tem esse negócio não. Se não quiser vir ser servo, não vem, ninguém é forçado. Vai ficar. Agora, se é servo, se diz, eu sou servo, eu professo, eu confesso que sou servo de Jesus, tem que obedecer o que ele manda. Porque o servo obedece. Irmão, que palavra. Quando ele pregou isso aí, eu tomei lá para mim. Tem gente que não gosta de palavra dura. Quando falou, o pastor prega a palavra dura, o pastor não prega, não, eu gosto. Aquilo que não couber para mim, que não me satisfaz, eu descarto. Não, mas aquilo que serve para mim, eu vou lá. Por que, irmãos? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou convidar Jesus a obedecer? Obedecendo a palavra, dando um bom testemunho, cumprindo aquilo que fala. Tem coisa pior numa família, numa estrutura familiar, do que nós pregarmos uma coisa, discursarmos uma coisa e fazermos outra dentro da família para os filhos tomarem como exemplo. Certa vez eu quase apanho porque eu disse que quando nossos filhos desviam, o meu não estava desviado, ele não estava afastado ainda. Eu pregando fui dizer que quando os filhos desviam, a culpa é nossa, porque a Bíblia diz assim, cria um menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer, não se desviar dele. Aí eu disse, quando ele se desvia, porque a gente não criou direito. Eu não estou dizendo nada a ninguém aqui, não. O meu que está afastado, é porque eu não criei direito. Criei dentro das minhas condições do Evangelho, mas já falei em alguma coisa. Espero ainda resgatar para Cristo, porque eu estou lutando, correndo atrás para isso. Mas diante da palavra de Deus não é radicalismo não, porque quem falhou muito foi a palavra de Deus que diz, se você criar um caminho, quando ele crescer não desvia. Eu acho que é justo. Mas não está perdendo nada de tudo não, irmão. Mesmo nossos filhos, eu disse isso, agora eu não estou atribuindo a ninguém, só a mim, porque da uma vez que eu falei que atribuiu todo mundo para a mãe. Entendeu? E para mim, atribuindo para mim. Quem está certo? Nunes ou a palavra de Deus que diz assim, criou um menino, o caminho que deve andar quando ele se desviaram, quando ele cresceu, se desviar dele. Então, mas tudo não está perdido. Por quê? Porque eu tenho visto no meu que está afastado alguns comportamentos que ele mesmo me diz que o caráter religioso dele, o que ele aprendeu aqui na igreja, tem ajudado, não tem permitido que ele se corrompa em algumas situações. Não está ali na igreja, mas ele mesmo isso. E para onde glória de Deus, aconteceu um episódio que eu contei para os irmãos, que eu louvei a Deus por isso, não a ele, mas a Deus. Ele estava na iminência de ir para Portugal, fazer intercâmbio lá universitário, e achou uma carteira no shopping, com 500 reais, ele toda tarde de dinheiro. A gente pedindo ajuda aqui aos irmãos da igreja para ajudar, então ele achou uma carteira com 500 reais. E ele disse, só não fiquei porque a habilitação da mulher estava dentro. Se não tivesse documento, eu ficava. Ele foi lá e entregou no setor de entrega de documento no shopping. Chegou para mim, achei uma carteira no estacionamento do shopping com 500 reais dentro e documento. E eu entreguei lá. Aí eu louvei a Deus por isso. E ele me falou, ele chegou a me falar, ele disse assim, eu só entreguei porque eu chego a doer por dentro quando eu vi a habilitação da mulher. Alguém tem perdão desse dinheiro, porque se não tivesse documento eu ia ficar com esse dinheiro todo, eu estou precisando dele. Mas ele entregou. Então fica, irmão, aquilo que você ensina. Eu sei que, aí eu digo assim, poxa, ele não está na igreja, alguma coisa, algum ensinamento, que ele está na igreja, eu vou errar muito que falhou. Então tem que mais eu estou orando a Deus, oh Deus, me ajuda, me perdoa, porque no culto doméstico que eu fazia, eu me lembro hoje que eu, ao invés de ensinar, eu questionava mais, reprimia mais o que estava fazendo errado do que ensinar. Aconteceu isso comigo, eu estou falando aqui agora, aos irmãos. Mas é isso, é convidar Jesus para o casamento, irmão, esse tópico que nós estamos falando aqui. É saber onde você acertou, onde você errou, mas sempre estar firme naquilo que você faz, dando bons exemplos. Porque se nós vivermos só de discurso, de falar e não cumprir, às vezes quando acontece algum deslize lá por parte de Sara Samuel, eu digo para ele, não é para minha glória que eu estou falando aqui não, você já viu eu ter esse comportamento aqui?
dentro de casa? Já viu alguém ligar assim e eu dizer assim, pega o telefone, diz que eu não estou não? Alguém cobrando aqui dívidas? Não viu? Exemplo que a gente tem que dar, no falar, certo? No viver com a esposa, com o marido. Os filhos estão vendo tudo isso, aqueles que estão ali fazendo parte da nossa família. Porque se nós não tivermos esse comportamento, nós vamos correr naquele risco lá que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 15, de 7 a 9. Eu gostaria de alguns irmãos ler isso aí, Mateus capítulo 15, de 7 a 9. É o que eu falo, irmão. A gente só absorve aquilo que é para nós. Ali que Jesus estava falando para quem estava vivendo aquela condição. Se nós incorrermos com Deus, ele está falando, desse erro, ele está falando algo que não cumprimos, o que é que acontece? Leia aí, Jesus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Pois é. Quando nós temos um discurso, mas não vivemos aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos de forma correta, como a Bíblia ensina, a Bíblia nos chama, Jesus nos chama de hipócrita, que nós não temos cumprido assim, o mandamento, aquilo que ele nos mandou fazer, certo? Ou seja, vocês me honram, ele falou, vocês me honram por lábios, estão sempre falando disso e tal, e até mandando outras pessoas fazer, mas não fazem. E se nós formos hipócritas dentro da nossa casa, da nossa família, ela não vai ser nunca um pedacinho do céu, né, irmão? Vai ser nunca um pedacinho do céu. E essa é a nossa proposta, que ela seja um pedacinho do céu. Então, nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento e obedecer o que ele mandar. Onde é que está isso? Na sua palavra, na sua palavra. Vamos para outro tópico. Servindo a Jesus com a família, com a nossa família. Tem 2 textos que já foram lidos aqui hoje, olha, eu corroborou com o que Deus colocou no meu coração para pregar, que é sobre Josué, capítulo 24, 14 e 15, né? Vou ler só o 15 aqui, né? Diz assim: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei a quem servir, se os deuses a quem vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi a decisão de Josué, de servir ao Senhor com sua família, de ser aquele pai de família que ensinava aos seus como servir ao Senhor. E volto a repetir, como é que faz isso? Colocando-se à disposição de Deus, orando, lendo a Bíblia, dando um bom testemunho, cuidando dos seus, como o Júnior aqui leu, que é o tema realmente do mês da família, que diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, dos seus parentes, tem uma outra diz, dos seus parentes, outra diz, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E quando nós, irmãos, temos a vontade, o desejo de se colocar à disposição de Deus para fazer a vontade dele com sinceridade, cumprindo o que ele manda, a sua palavra, até os nossos parentes que não fazem parte da nossa família formada, eles são atingidos positivamente com a bênção de Deus. Porque você está aqui em Feira de Santana, mas tem um parente lá em São Paulo, tem um parente até em outra cidade aqui na Bahia. Quando você pensa que não, recebe a notícia que ele ouviu a mensagem e se converteu, como já aconteceu comigo. Aí eu vou atribuir aqui, eu dei sorte, eu atribuir a Deus. Aí você está orando aqui, que eu oro pelo meu tio, oro pelo meu pai, oro pelas minhas tias, pelos meus primos. E quando os primos, que eu nem sabia, eu começo a conversar, hoje eu sou crente, estou na Assembleia de Deus, eu glória a Deus. Será que isso não é fruto também da nossa oração, não? Não, é porque eles estão lá vivendo naquele povoado, o povo lá evangelizou, mas a oração aqui foi ouvida. Você cuidou dos seus parentes, você se preocupou com os seus, não apenas com aqueles que estão dentro da sua casa, que precisam principalmente disso aí. Mas quando você tem esse comportamento, essa vontade, Deus honra a sua fé, e isso acontece a bênção no meio dos seus parentes. Lá tem coisa melhor de que você ouvir dizer que um tio
passa 80 anos, que não tem cultura nenhuma, que chama a denominação cristã de lei de crente. Eu quero lá entrar na lei de crente, isso é assim mesmo, e hoje está servindo a Deus. Não tem coisa melhor do que você ouvir uma notícia dessa. Mas a gente orou, a gente buscou. Isso faz parte, irmãos, de nós servirmos ao Senhor com a nossa família e nos preocuparmos com a nossa família para que não sejamos pior do que o infiel, seja qual for a circunstância. E um texto também que me chamou a atenção, e é um texto assim um pouco polêmico, que a gente já vê entre os teólogos nessa discussão, é Isaías 65, aí 23 e 24. O contexto dele todo a partir do 17, que é mais polêmico. Mas é o seguinte: não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filhos para serem felizes, porquanto serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo que rogarem, eu atenderei, ainda estando falando, eu terei ouvido. Então a Bíblia diz aqui, alguns teólogos dizem que isso aqui é uma alegoria, né, que mesmo dando assim no sentido literal, se referindo a Jerusalém, foi quando o povo foi liberto lá do cativeiro de Jerusalém, e Deus falou através do profeta Isaías que eles iam ter novos céus e nova terra. Alguns teólogos dizem que realmente o novo céu e nova terra seria de Jerusalém, naquele conforto, depois de um exílio terrível, de sofrimento, que não cantavam a Deus, que não louvavam a Deus. E aí esse texto aqui está nesse contexto aí, de novos céus, novas terras, homens que morriam com mais de 100 anos, se morressem com 100 anos, eram considerados jovens, mortes precoces. Mas o que me chamou a atenção, que seja no sentido alegórico, mas se referir a outro sentido, porque a alegoria diz o seguinte: só é uma expressão que, além do sentido literal, ela se refere a outro sentido, a outra coisa, que seja lá no futuro, lá que o Apocalipse diz. A Bíblia diz aqui que nós não teremos filhos para calamidade, para serem infelizes, como está escrito aqui. Eu creio. A gente pode entender no sentido literal. Deus dizendo ao povo de Jerusalém, depois que voltou do cativeiro: quanto esses filhos que vão nascer agora em Jerusalém não serão filhos para calamidade, para destruição, para desgosto de vocês. Certo? E se estiver dando desgosto, aí esse dia nascer, vocês vão buscar a minha palavra, vão obedecer, e vocês vão resgatar seus filhos. Porque o povo teve um cativeiro, um sofrimento, por conta da desobediência. E aí eram os pais, eram os filhos, era todo mundo desviado, era todo mundo fazendo coisa errada. Mas essa promessa aqui era se o povo voltasse a obedecer. Por que eles passaram 70 anos lá na Babilônia? Um sofrimento terrível. Porque desobedeceram. Mas depois que a obediência acontecesse, aí a bênção viria. Não é barganha, como eu costumo dizer, irmão. Não pensemos que nós barganhamos com Deus, não é isso. Mas é o que a Bíblia ensina. Quando você obedece, a bênção acontece. É porque Deus tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de nos abençoar. E como nós gostaríamos, como falamos anteriormente, né, que toda a nossa casa, a nossa família aqui da igreja, fosse um pedacinho do céu, tivesse esse privilégio de ser um pedacinho do céu. Então, concluindo, irmãos, o objetivo do casamento é abençoar a família, né? É Deus unir e abençoar. Então a gente viu aqui que se você tem vontade, certamente dá no coração de muita gente, é solteiro, desejo de buscar um cônjuge, ore a Deus, dobre os joelhos, peça àquele que é da vontade de Deus. Evidentemente que a aparência física, o nível de instrução, como eu já li em alguns livros, um bocado de coisa aí influencia, mas sobretudo a família ou as famílias a quem pertence essa pessoa, certo? Todo o conjunto influencia, mas sobretudo a bênção de Deus, a orientação de Deus, vocês jovens, né? A direção de Deus. Ore, confie. Eu passei 2 anos orando, botar o joelho junto 2 anos, não foi mesmo 2 anos, até conseguir realmente meu cônjuge e minha esposa. Oração, entregando as mãos de Deus. Então, busque realmente o cônjuge de Deus, o Senhor. A gente já viu aí que é possível Deus nos dar
a pessoa certa, que a gente amar. Vai aparecer, você bota o olho assim e começa a conversar, não é esse aí. E às vezes a gente bota o olho e iniciar até um relacionamento, como aconteceu comigo assim, e aí não dá certo. Meu Deus, não é essa ainda. Até no dia que chegou. E também convide Jesus para o casamento. Seu casamento pode estar como estiver, desestruturado, em situação difícil, mas busque convidar Jesus a obedecer. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. Agora não fica só para a mulher também não. Eu vou colocar também o homem. O homem sábio edifica a sua casa, e o tolo destrói também. Não é só para a mulher não. Então o homem também tem que ter sabedoria. Então são os dois, né? E também sirva a Jesus com a sua família. O pastor tem ensinado aqui uma palavra muito boa do pastor Júnior, pastor Miguel de manhã, pastor Júnior à noite da semana passada, sobre como orientar os filhos, né? E para não deixar que a igreja, que é já uma situação secundária, o Estado queira educar, queira tomar paternidade na vida dos nossos filhos, certo? Então, que nós ensinemos aos nossos filhos, principalmente aqueles que estão em condição de aprender dentro de casa, para que quando ele crescer, não se desvie do caminho do Senhor. Estamos chegando no horário, já passamos 5 minutos aqui no meu relógio, e que Deus realmente nos abençoe. Eu preguei mais uma vez essa. Talvez já tiveram aí alguns resultados de lá para cá, que já tem mais ou menos um ano que eu falei sobre esse assunto aqui. De alguém que orou, está namorando, até que já casou, mas continua orando em cima disso aí. Quem não tem ainda essa bênção, e quem também está precisando dessa restauração do casamento, procure restaurar, procure buscar em Deus a resposta, porque Deus não nos deixa sem resposta. Deus é o Deus abençoador, como eu falei, que tem prazer em nos abençoar. O que é que está pegando aí? O que é que está acontecendo? Identifique o problema e coloque na mão de Jesus, que Ele vai dar a solução. Porque às vezes é difícil a gente ter a solução sem identificar o problema. Os irmãos lembram de uma situação, aqui só para a gente ilustrar mais isso, vai dar a palavra de Deus, que Josué pediu alguns espias para olhar a cidade de Ai, depois de vencer Jericó, derrubar os muros de Jericó, naquela situação sobrenatural. Aí Josué disse assim: olha, vão aí alguns de vocês olhar Ai, a cidade de Ai que a gente vai invadir. Aí os espias voltam: não manda muita gente não, manda aí uns 2 ou 3 mil soldados aí, porque a cidade é fraca, a gente vai tirar de letra. Vai matar todo mundo lá, vai acabar, vai vencer a guerra. Aí a Bíblia diz que eles voltaram de lá escarreirados, os soldados que foram. Ainda morreram 30. Aí Josué rasgou as vestes. O que foi que aconteceu e tal? E aí? Aí olha, identifique primeiro o problema, Josué, e depois eu vou abençoar. Tem anátema no meio de vocês aí. Aí a gente já sabe da história. Que lá em Jericó, Acã roubou a capa babilônica, roubou dinheiro, roubou ouro, roubou não sei o que, e escondeu lá debaixo da sua tenda. E quando o problema foi identificado e sanado, a bênção veio. Então a gente precisa identificar o problema que nós temos e saná-lo para a bênção vir. Mas quando a gente não identifica e não sana, aí a bênção não vem. Mas a proposta é que nós façamos isso nessa manhã. Amém? Pronto, vem a mão. Oração final. E aí vem o pastor Delcio aqui, pastor. Vamos orar aqui, nós abençoando. É o senhor que prega de noite. Onde tem pastor, ovelha não finaliza muito assim. O pastor Miguel pode embora aí, finalizando. Mas eu sou diferente. Vou ficar de pé. Graças a Deus. Oremos. Pai Santo, Senhor nosso, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu para estar na tua casa. Muito obrigado, Deus, pela mensagem, pela palavra que o Senhor colocou na vida e no coração do meu Raimundo, e ele proferiu nesta manhã, Pai Santo. Muito obrigado, Deus, e que a tua palavra, Pai, ela penetre nas nossas vidas, como está escrito no livro de Hebreus, até as nossas vidas e as nossas vidas. Que divida, Deus, verdadeiramente a nossa alma e o nosso espírito, Pai. E
que ela cause, Deus, uma revolução no nosso ser e em nossas famílias, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque estamos na tua casa, louvando, exaltando, glorificando o teu santo maravilhoso nome. Despede-nos em paz, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos um restante de dia calmo e tranquilo. E nos traz de volta, Pai Santo, da tua casa, para mais uma vez louvarmos, exaltarmos e glorificarmos o teu nome aqui à noite. Continua conosco hoje e sempre. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Por aí, sentar.